Súmulas do TST. Súmula 221, recurso de revista, violação de lei, indicação de preceito. A admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado. É porque, assim, Maria, nós sabemos que o recurso de revista, né, ele tem natureza extraordinária no âmbito da Justiça do Trabalho. E aí ele é admitido em hipóteses excepcionalíssimas, dado que não se admite recurso de revista para analisar o conjunto probatório dos autos. Ele vai enfatizar a questão de direito. Por isso que só admite-se recurso de revista, obviamente, depois que houver a demonstração da transcendência, né? Transcendência econômica, social, política ou jurídica, quando infringir dispositivo de lei federal, Constituição ou contrariar a súmula OJ do TST. Salvo essas hipóteses, não é admissível. E não podemos esquecer que a matéria precisa ser pré-questionada nas instâncias anteriores. Súmula 225, repouso semanal, cálculo, gratificações por tempo de serviço e produtividade. As gratificações por tempo de serviço e produtividade pagas mensalmente não repercutem no cálculo do repouso semanal remunerado. Eu não concordo muito com essa súmula, mas o entendimento do TST é que essas gratificações de tempo de serviço e de produtividade, elas já estão dentro do bojo salarial. Então, se ela for incidir no repouso semanal remunerado, seria um bis in idem. Porque quando há o cálculo dela, o repouso semanal já induz nela, tá? Então, se fosse ver o contrário, seria um bis in idem. Súmula 226, bancário, gratificação por tempo de serviço e integração no cálculo das horas extras. A gratificação por tempo de serviço integra o cálculo das horas extras. Súmula 228, adicional de insalubridade, base de cálculo. A partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da súmula vinculante 4 no STF, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo o critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo. Aqui o que é que aconteceu? O adicional de insalubridade sempre teve como base o salário mínimo. E a Constituição da República, ela permite a indexação do salário mínimo no que tange a pagamentos de salários e remuneração. E aí ficou esse dissenso, né? Vai ser sobre o salário mínimo, vai ser sobre o salário bruto, vai ser sobre o salário base, porque tem a súmula vinculante do STF, que é exatamente essa súmula que proíbe a vinculação do salário mínimo como efeito indexador para a remuneração. E aí, a míngua de haver um outro instrumento ou uma legislação específica de qual seria esse salário base, ou seja, diante da omissão legislativa, continua a ser aplicado o salário mínimo. Súmula 229, sobreaviso eletricitários. Por aplicação analógica do artigo 244, parágrafo 2º da CLT, as horas de sobreaviso dos eletricitários são remuneradas à base de 1/3 sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Aqui só fazendo uma pequena lembrança à distinção de sobreaviso para prontidão. Sobreaviso, o empregado ele fica nas dependências de sua residência, aguardando no prazo de até 24 horas, ser chamado a qualquer momento para o trabalho. Já a prontidão, no prazo de até 12 horas, ele fica nas dependências da empresa, aguardando
efetivamente cumprir alguma obrigação inerente ao contrato de trabalho. E aí, por haver essa distinção de um você está em casa, sobre aviso, e no outro está no trabalho, há também uma diferenciação no que tange ao pagamento. Um é 2/3 e o outro é 1/3 sobre as horas de trabalho, ok? Súmula 230, aviso prévio. Substituição pelo pagamento das horas reduzidas na jornada de trabalho. É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho no aviso prévio pelo pagamento das horas correspondentes. O que é que acontece? Qual é o objetivo do Instituto do aviso prévio? Tanto para o empregado quanto para o empregador. No caso do empregado, neste período, ele tentar uma recolocação no mercado de trabalho. No que tange ao empregador, ele tentar, se for o caso, encontrar um substituto ao empregado que pediu demissão. E aí, em relação ao empregado, o aviso prévio, ele ou pode ser os 30 dias, no mínimo, né? Porque aí agora, depois de um ano, aumenta-se 3 dias por ano limitado a 90 dias, a 60 mais 30, que dá 90. Ou, ao invés de ele tirar todo o aviso prévio, ele tem uma redução de tantas horas por dia. Isso aí é o empregado quem opta. Então, o que é que a súmula diz? Já que é um direito subjetivo do empregado ele optar em tirar os 30 dias com a redução, tá? Ou aquela redução do número de dias ao final, o empregador ele não pode substituir essa redução pelo pagamento correspondente. É isso que diz a súmula. Que muita gente confunde que essa redução de horas ou de dias, ela é quando o empregador dispensa o empregado. Porque quando é o empregado que pede, que comunica a demissão, ele tem que cumprir o aviso prévio integral. Se ele não cumprir, se ele faltar esses 7 dias, são 7 faltas que vão ser deduzidas do salário dele. Súmula 239. Bancário. Empregado de empresa de processamento de dados. É bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviço a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros. Aqui tem uma coisa interessante, Maria. E se o grupo econômico possui banco e fintechs, que a gente sabe que fintech ainda não é considerado banco no Brasil? Eu, particularmente, faria uma interpretação analógica da fintech para o banco, né? Porque hoje o que é que as fintechs fazem? Quase tudo que os bancos fazem. Emprestam dinheiro, umas até abrem conta digital, né? Fazem aplicação. Então, eu penso que as fintechs são uma espécie de banco, sim. Então, onde é que a gente precisa pensar? O cara é empregado da empresa processamento de dados, do grupo econômico daquele banco. Óbvio, se ele presta serviço ao banco, mais as empresas daquele banco, a priori ele é bancário. Salvo se essas empresas desse banco não são empresas bancárias. E aí eu faço a ressalva da fintech para a gente ficar atento. Bancário, gratificação de função e adicional por tempo de serviço. O adicional por tempo de serviço integra o cálculo da gratificação prevista no artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Sabe qual é? Lembra dessa gratificação, né, Maria? Não é aquela gratificação que eles recebem por exercer cargo de chefia e etc. E aí eles não ficam limitados a 6 horas de trabalho, e sim até 8. Ok? Súmula 241. Salário, utilidade, alimentação. O vale para a refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial.
integrando a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. Isso é importante, Maria, porque não importa se o vale-refeição ele é dado através daquele cartãozinho, vale-alimentação, o antigo ticket, não sei se foi da tua época, mas na minha época ainda era o ticket, ou se ele é pago em pecúnia. O que importa é que ele tem caráter salarial e, como tal, integra a remuneração. Em que pese essa súmula 241, ela continuar vigendo, né, dizendo que o vale-refeição fornecido por força do contrato de trabalho tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado para todos os efeitos legais, ela colide com o artigo 457 da CLT, que, com a reforma, em seu parágrafo 2º, trouxe que as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Ou seja, o texto da CLT, artigo 457, parágrafo 2º, ele frontalmente veda a integração desse vale-refeição ou auxílio alimentação como remuneração do empregado. E, como tal, ele não induz em repercussão em outras verbas, ok? Súmula 242. Indenização adicional, valor. A indenização adicional prevista no artigo 9º da Lei 6.708, de 79, e no artigo 9º da Lei 7.238, de 84, corresponde ao salário mensal, no valor devido na data da comunicação do despedimento, integrado pelos adicionais legais ou convencionais, ligados à unidade de tempo mês, não sendo computável a gratificação natalina. Súmula 243. Opção pelo regime trabalhista. Supressão das vantagens estatutárias. Exceto na hipótese de previsão contratual ou legal expressa, a opção do funcionário público pelo regime trabalhista implica a renúncia dos direitos inerentes ao regime estatutário. Aqui, Maria, a coisa mais importante a gente analisar é a questão da estabilidade lato sensu, ou melhor, estabilidade estrito sensu do trabalhador. Nós sabemos que, até então, os trabalhadores estatutários que possuem um vínculo estatutário com a administração, que é diferente do vínculo contratual seletista, possuem a estabilidade prevista tanto na lei quanto na Constituição. Os empregados públicos, os empregados seletistas, públicos ou privados, não possuem essa estabilidade estrito sensu. E aí o que acontece? Determinado servidor é estatutário, porém ele optou, achou mais vantajoso passar para o regime seletista. Ora, se ele passou para o regime seletista, aquelas garantias que ele detinha enquanto servidor estatutário foram por ele renunciadas quando ele optou por esse novo regime. É isso que a súmula quer dizer. Súmula 244. Gestante, estabilidade provisória. 1. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade, artigo 10.2b do ADCT. 2. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. 3. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10
inciso 2, B do ADCT. Mesmo nas hipóteses de admissão mediante contrato por tempo determinado. O empregador não pode dizer eu a dispensei imotivadamente porque eu não sabia que ela estava gestante. A própria súmula é clara. Independentemente do conhecimento do empregador, a empregada gestante, ela detém o direito a... Eu não gosto de chamar de estabilidade, eu gosto de chamar de garantia provisória de emprego, tá? Que a gente sabe que vai desde a concepção até 5 meses após o parto, ok? Por quê, Maria? Porque esse direito ele não atinge especificamente ou exclusivamente a empregada. Eu sempre gosto dessa palavra, que ela transcende a esfera meramente individual da empregada para proteger também o nascituro, que é exatamente para quê? Para nos primeiros meses de vida, a mãe não fique desempregada e possa comprar pelo menos o leite para o seu filho. Por isso que não importa se o empregador tem ou não conhecimento desse estado gravídico. Eu já vi em várias contestações, né, que eu gosto de ler às vezes lá no tribunal, em sede de contestação, os empregadores dizerem mas eu não sabia do estado gravídico, a própria empregada só soube depois que saiu. Não importa. O que importa é que ela entrou em período de gestação enquanto vigente o contrato empregatício. Ok? No inciso 2, o que é interessante saber, a empregada, para ela ter direito à reintegração, ela precisa, se for o caso, adentrar na justiça e até obter a tutela antecipada, mas dentro do período de estabilidade. Opa, o período de estabilidade vai até quando? Não é até 5 meses após o parto? Então, ela tem que entrar até 5 meses após o parto. Porque se ela entrar depois, o máximo que ela vai ter direito, ao meu ver, acertadamente, é a indenização correspondente ao período dessa garantia provisória de emprego. Em que pese a súmula estar vigente, parece que na mudança de entendimento ficou assim. Se a empregada foi contratada por tempo determinado, ela já sabe quando vai ser findar o contrato dela, razão pela qual não haveria de subsistir essa garantia provisória de emprego até 5 meses após o parto. Em dezembro de 2020, grávida contratada com prazo determinado não tem direito à estabilidade no emprego. Ministros do TST concluíram que a estabilidade está prevista em situações de dispensa sem justa causa, não sendo o caso da trabalhadora. A quarta turma do TST não admitiu o recurso de uma auxiliar administrativa contratada por prazo determinado que pretendia o reconhecimento do direito à estabilidade no emprego para gestantes. De acordo com os ministros, o STF firmou a tese de que essa garantia de emprego está condicionada à dispensa sem justa causa ou arbitrária, o que não ocorreu no caso. Então, o TST, a quarta turma, revendo, indo contra o entendimento simulado. A trabalhadora foi admitida grávida pela empresa em novembro de 2016, e o encerramento do contrato se deu 2 meses depois. Na reclamação trabalhista, a mulher disse que, apesar de saber da gravidez, a empresa a despediu em total desrespeito à estabilidade provisória, desde a confirmação até 5 meses após o parto. O juízo de primeiro grau deferiu, com fundamento no item 3 da súmula 244, e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região excluiu a parcela da condenação. Ao destacar que o contrato por prazo determinado se encerrou na data prevista, o TRT aplicou sua própria tese jurídica de que, nessa circunstância, a empregada gestante não tem direito à garantia provisória de emprego. O relator do recurso de revista da auxiliar administrativa, ministro Alexandre Ramos, assinalou que há conflito entre a súmula 244 e a tese de repercussão geral firmada pelo STF, tema 497.